Boa noite a todos. Estamos iniciando aqui uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Hoje nós vamos ministrar aos pastores e oficiais da MAP a missão apostólica e profética enviar. Para mim, vamos esperar aí o pessoal ir entrando, né? Vou repetir novamente. Nós estamos iniciando uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Uma ministração cujo os pastores e oficiais da missão apostólica e profética enviar participarão conosco. Eu recebi um convite, fiquei muito feliz por parte da apóstola Larissa, que temos uma afinidade, uma aliança, uma amizade em Cristo bem profunda. Caminhamos aí um bom tempo juntos no Rio de Janeiro, quando estive aí junto com a minha esposa, pastoreando algumas igrejas. E é muita satisfação, um privilégio estar com vocês. Agradeço o convite mais uma vez e quero, em nome de Jesus, hoje ser uma boca profética para todos vocês, ser usado pelo Espírito Santo nessa noite, e espero que todos vocês estejam bem, estejam com saúde, se cuidando, obedecendo às orientações que temos dos nossos governantes, ainda que muitas vezes a gente não concorde, não sejam muito claras e com muitas explicações, mas nós, como servos de Deus, temos essa índole, esse DNA em nós, o sentimento e o DNA de Cristo, e nós aprendemos a obedecer às nossas autoridades. Temos visto aí um tempo bem difícil de pandemia, mas como eu recebi uma palavra logo no início dessa pandemia, de que toda crise é uma oportunidade para a gente crescer, para a gente melhorar, para a gente expandir, para a gente avançar. Então eu tomei posse disso, espero que você também nessa noite tome posse disso, em nome de Jesus. Obviamente que você tem tido muitas dúvidas em relação a tudo que está acontecendo, a situação. Muitos se perguntam, talvez não você nem eu, que conhecemos o poder de Deus, né? Por que está acontecendo tudo isso? Mas não pergunte o porquê. Espere e busque o teu envio, o teu ministério, cumpra o teu chamado, porque é para isso que Deus, e no meio de tantas coisas aí que a gente tem vivido, eu acredito que se você não perder o teu foco do teu chamado, do teu ministério, isso será uma grande bênção para você conseguir passar por tudo isso. E, consequentemente, nós temos essa fé de que tudo vai passar. Hoje nós estamos reunidos aqui para receber uma palavra de Deus, e Deus tem falado muito ao meu coração sobre essa palavra, e hoje pela manhã Deus veio a confirmar muitas coisas, e quando a apóstola me convidou, eu senti no coração que era o momento sim de aceitar o convite, de trazer essa palavra que tem latejado dentro de mim, que tem pulsado no meu espírito. Então espero que você esteja pronto, que você abra o teu coração, que você abra a tua mente, que tudo aquilo que poderia te impedir de ouvir essa palavra, de ouvir esse ensinamento, de ouvir essa instrução, que caia por terra agora em nome de Jesus, e que você abrace esse momento como um tempo precioso de Deus para a tua vida. Que você entenda que Deus não foi a apóstola nem o bispo que
que prepararam esse momento, mas que foi Deus, através do seu poder, Espírito Santo, que prepararam esse momento para que eu e você, todos nós que estamos aí agora participando, sejamos abençoados. Quero louvar a Deus por ter conhecido essa família, que foi uma grande bênção no meu ministério enquanto estivemos aí no Rio de Janeiro, e que fiquei muito feliz ao ver que Deus os chamou também para dirigirem esse ministério, a MAP, aí no Rio de Janeiro. Eu tenho visto aqui a cada tempo que a gente conversa, esse ministério está crescendo, esse ministério está evoluindo, esse ministério está amadurecendo. E eu espero que você possa ser abençoado em todo o tempo e que você se envolva nesse ministério em todo o tempo e creia que foi Deus que levantou esse ministério para abençoar muitas vidas em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero já de antemão convidar você para pegar a tua Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 5, no versículo 11. Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11. A todos que estão participando com a gente, Deus abençoe, fique firme aí até o final. Não prometo que não vou demorar muito, vou ser bem breve e muito sucinto, mas muito profundo naquilo que o Espírito Santo quer ministrar e transmitir a todos nós. Amém? Conseguiram abrir a Bíblia aí? Hebreus capítulo 5, versículo 11. A respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Deus tem me incomodado muito em relação a essa palavra. E quando eu falo me incomodado, é para mim mesmo, para eu, o Milson. Que muitas vezes a gente quer se colocar numa condição que não é a condição atual que Deus tem preparado para nós. Às vezes a gente vive aquém daquilo que nós já fomos formados pelo Senhor. Às vezes nós vivemos às margens de todo o preparo com as nossas vidas e com o nosso ministério. E aqui nós lemos em Hebreus que muitas vezes nós nos colocamos na condição de necessitados. E o Espírito Santo tem me incomodado muito sobre isso, que é obviamente por todo o problema que temos passado, tem havido muitas necessidades, tem aparecido muitos necessitados no nosso meio. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela não pode se comportar como uma necessitada.
porque ela já foi capacitada para suprir a necessidade dos necessitados. Parece redundância o que eu estou falando, mas é de uma maneira redundante, mas bem clara, que a igreja ela não pode mais se colocar na condição de necessitada, mas sim na condição daquela que tira a necessidade ou que supre a necessidade dos necessitados. O que eu quero dizer é mais ou menos, vou dar um exemplo aqui. É como aquela mulher do fluxo de sangue que de repente no meio de uma multidão ela vai e toca nas vestes de Jesus e ela é curada. A minha pergunta é: a igreja, nos dias de hoje, ela tem que se colocar na condição daquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, ou ela é a igreja que tem que se colocar na posição de Jesus, para que aqueles que são necessitados venham e nos toquem? Mas, bispo, você está querendo dizer que a igreja é uma heroína, é super poderosa, que não tem problema, que não tem necessidade? No que diz respeito a conhecer a Deus, no que diz respeito a ter intimidade com Deus, no que diz respeito a viver o poder de Deus e toda a unção que o Senhor tem para a igreja, eu digo, ela não poderia mais se colocar no lugar de uma necessitada. Porque hoje ela é preparada, ou deveria ser preparada, para suprir a necessidade dos necessitados. Então, quando nós lemos que, com efeito, quando vocês deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, vocês têm a necessidade que alguém vos ensine de novo. E o que Deus está fazendo com tudo isso? Deus, ele está mostrando para a igreja que não era mais tempo da igreja ser ensinada, mas era tempo da igreja agora se colocar como aquela que ensina, como aquela que supre, como aquela que estende a mão, como aquela que pode ser tocada pelo enfermo, pelo necessitado, pelo endemoniado e fazer com que estes fossem completamente libertos. O que Deus está falando para nós nesta noite, que somos sim, sempre aprendizes com o Senhor. Coisa que nós já não precisamos mais aprender. Você acha que uma igreja que já tem alguns anos de caminhada, você acha que essa igreja precisaria aprender a orar? Precisaria aprender a se doar? Precisaria aprender a ser estimulada? Porque hoje nós temos visto que muitas, por que não dizer a maioria das igrejas, elas só funcionam se o pastor estimula os pastores e os oficiais da igreja. A igreja só funciona se há uma autoajuda para as pessoas. E, na verdade, nós não precisaríamos mais sermos ensinados. Como fala aqui em Hebreus, vocês deveriam ensinar, já deveriam ser mestres em expulsar demônios, mestres em serem enviados e se desprenderem daquilo pelo qual você está preso ainda, mestres em exercitar as faculdades, como diz aqui no último versículo, olha, mas o alimento sólido é para os adultos, para que ele, pela prática, tenha suas faculdades exercitadas. Nós deveríamos ser mestres em dar ao invés de receber. É isso que Deus quer te falar, é isso que eu quis dizer no exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ela estava tocando em Jesus porque ela queria receber, mas hoje nós como igreja já deveríamos ter a maturidade para não querer mais só receber. Claro, precisamos receber também, mas não poderíamos só ficar esperando receber, mas nós deveríamos ser mestres em dar.
E nós temos muitas práticas no nosso dia a dia, na nossa caminhada, que para nós é até um refrigério, um alento para a nossa alma. Mas hoje o Espírito Santo vai falar com você que muitas dessas práticas são necessárias deixar para trás. Eu quero que você abra agora no livro de Eclesiastes. Pega a tua Bíblia aí, abre lá em Eclesiastes, no capítulo 7. Capítulo 7, no versículo 10. Olha que a palavra diz: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. E aqui é uma pergunta. Jamais pergunte, por que os dias do passado foram melhores do que esses? Porque se você fizer essa pergunta, você não é sábio. Domingo, eu estava assistindo, logo pela manhã acordei, fui tomar um café e passei ali na TV e por um momento eu parei e estava assistindo uma corrida de 1991, do Ayrton Senna, a primeira vitória dele no Autódromo de Interlagos em São Paulo. E também tantos outros eventos passaram, já passou o jogo do Brasil de 1900 e nada, de 2000, tudo que é velharia, tudo que é do passado, estão colocando na televisão, programas e mais programas de televisão do passado. Acho que domingo passou um jogo de futebol das meninas, lá das mulheres que ganharam, acho que um Pan-Americano e assim por diante. E aqui a palavra em Eclesiastes 7, 10 fala o seguinte: pare de perguntar, pare de olhar, e a gente até pega alguns textos da palavra para justificar isso. Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vou trazer à memória tudo aquilo que foi bom, tudo aquilo que foi legal. E é engraçado que, tocando nesse assunto de reprise dos programas, ninguém quer passar o 7-1 da Alemanha sobre o Brasil na TV, porque se passar ninguém vai assistir, porque a lembrança não é boa. O que eu quero falar aqui em primeiro lugar é que nós, como igreja, a partir desse momento da história, nós não podemos mais viver um saudosismo. Porque o saudosismo, ele vai nos paralisar e nos estagnar. Uma vez, Deus falou ao meu coração, eu estava ministrando em um púlpito de uma igreja, e eu ia falar sobre um exemplo de algumas coisas que eu tinha vivido no meu passado, no ministério, muito legais, e que viriam a calhar naquele momento do exemplo que eu queria dar. E estava totalmente dentro da palavra, do contexto da palavra. E eu lembrei várias coisas bacanas que me alegravam e que me faziam, me emocionar até. E na hora o Espírito Santo disse: não fale. Eu quero que você guarde as boas lembranças do passado. Mas você não vai mais ficar citando as coisas do passado. Porque eu quero que você viva a cada dia novidades e coisas que vêm, que você nunca viveu. Novidades de vida mesmo, novidade de coisas, novidades de experiências. E ao preparar essa palavra, o Espírito Santo me incomodou muito para falar sobre isso. Porque nós fizemos muitas coisas legais no passado, mas temos boas lembranças e são importantes guardar essas lembranças desde que elas não nos deixem estagnado. Porque eu já vi vários ministérios estagnarem porque ficavam com as coisas no passado. Naquele tempo, lembra que nós fazíamos aquele trabalho, nós fazíamos aquele evento, lembra naquele tempo? E é gostoso lembrar as coisas boas. Eu mesmo posso dizer, estou falando com vocês aí do Rio,
Eu e a pastora Paula às vezes comentamos, puxa, no Rio de Janeiro foi um dos melhores momentos do nosso ministério. Quantas coisas bacanas, quantas pessoas bacanas a gente conheceu, quantas coisas diferentes a gente fez. Porém, nós não podemos ficar ali só naquilo, naquelas coisas do passado. A unção, ela não estagna, mas ela se renova. Se você pegar lá em 2 Reis 2, 9 e 10, quando Eliseu, ele fala com Elias, e Elias fala, o que você quer? E ele fala, quero a porção aí dobrada da tua unção, do teu poder. E ele fala, bom, você está me pedindo uma coisa muito difícil. Por quê? Porque, na verdade, Elias, ele sabia que além do que ele havia passado e enfrentado, ele também sabia que Eliseu iria enfrentar coisas muito mais também difíceis pela frente. Por quê? Elias sabia que a unção, ela não estagna, ela se renova. E tanto é que Eliseu, ele realmente fez coisas, o dobro das coisas que Elias. E nós não podemos ficar olhando no passado, porque para o futuro Deus tem muito mais para a gente fazer, nós vamos fazer muito mais. E a minha dica para você é, não olhe para o passado, viva o teu presente, sem ficar perguntando, mas por que as coisas do passado parece que eram melhores? Geralmente o cara, quando vai ficando meio idoso, ele vai colocando isso no coração e na mente, vai falar, o meu tempo de criança, o meu tempo de juventude, aquilo que era tempo, aquilo que era coisa. Eu mesmo já falei isso muitas vezes. Mas Deus tem falado ao meu coração. Se você colocar os teus olhos no presente, sem criar uma ansiedade por aquilo que vai acontecer no futuro, você começa a passar por todas as circunstâncias, adversidades e dificuldades de uma maneira mais equilibrada e mais tranquila. Por quê? Porque você sabe que na palavra diz que haverá bom futuro. Não se preocupe com o que vai acontecer amanhã. Não se preocupe com aquilo que está acontecendo aí fora. Porque se a gente for colocar coisas na cabeça, nós vamos ficar loucos. Mas Deus quer falar ao teu coração. Você pode viver a unção de João 14, 12. Quando Jesus disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e ainda coisas maiores. Eu fico pensando, a igreja pode fazer coisas maiores do que Cristo fez, porque ela tem muito mais tempo, porque ela tem muito mais oportunidade, porque ela tem uma tecnologia a seu dispor, coisa que ele não tinha, porque a igreja tem uma maturidade que aquela igreja daquele começo não tinha. Já tem tantas coisas que a gente tem como exemplo. E nossa caminhada tem um final extraordinário. Nós não temos que olhar para o passado, nós temos que olhar para a eternidade. Eu quero abrir agora em 1 Reis. 1 Reis. Vamos lá? No capítulo 2, se você tiver a Bíblia, se não tiver, espera um pouquinho, já abro e já leio. 1 Reis 2, de 1 a 4. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, ou seja, eu estou prestes a morrer. Coragem, pois, e seja homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho,
para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Davi, ele colocou os olhos de Salomão, não no momento da sua morte, ele ia morrer, e falou para o seu filho, eu vou morrer, o meu fim é como o de todos os mortais, mas filho, coloque a sua visão, o seu foco nas coisas de Deus, coloque o seu coração no caminho do Senhor, porque isso te fará ter um fim não só físico como os mortais de ir para um caixão, mas você terá um final da eternidade ao lado do Pai, junto com o Senhor. E a igreja parece que não tem essa visão nos dias de hoje. Ela está com medo, ela está ansiosa, ela está preocupada. É como se Davi, né, Jesus estivesse no lugar de Davi falando para a sua igreja, eu estou indo para a cruz, vou ter um fim como todos os mortais, mas porque lá naquela cruz eu vou falar para o meu Pai, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não, faça conforme a tua vontade, então eu estarei na eternidade. Chegou a hora de pararmos de olhar para o passado. Coisas boas aconteceram, muito boas, você que não é da MAP está ouvindo, você também já viveu coisas muito boas, mas como servo de Deus, como aquele que é cheio do Espírito Santo, o Senhor te fala, Ele tem coisas melhores e maiores para você, Ele quer que você seja mestre, que você ensine, que você estenda a mão, que você não olhe para o passado, mas que você olhe para o futuro e veja que você vai encontrar necessitados e você vai poder levantá-los, formá-los, ajudá-los, encorajá-los. Creia nisso. Então o que foi feito até agora, glória a Deus, teremos que fazer mais e melhor. Não é mais tempo de contar as experiências do passado. É tempo de criar uma grande expectativa para as novidades de vida que o Senhor tem preparado para a sua igreja. E agora? O que vai ser? Vai ser o fim, os últimos dias estão chegando, os sinais já estão acontecendo. Glória a Deus. Se são realmente os sinais dos fins dos tempos, glória a Deus. Você está firme com o Senhor? Você está como Davi, que tinha consciência que pecou, que errou, mas que ele estava nos preceitos, no caminho e na justiça de Deus e que ele sabia da eternidade? Então fica tranquilo. Fica tranquilo. Se a igreja está madura, ela não precisa saber quando é o tempo da vinda do Senhor. Por isso que Deus falou que nem Jesus mesmo sabe. Porque para Jesus, para que ele precisa saber? Ele já é maduro o suficiente espiritualmente, ele é Deus, ele não precisa saber. E nós como igreja precisaríamos saber? Mas os últimos dias, quando vai ser? Eu ouvi algo muito bacana de um pastor que ministrou no Descend online esses dias atrás, e ele falou o seguinte, desde o tempo da minha avó, eu era pequenininho, eu ouvia, os últimos dias, tá chegando os últimos dias, e ele falou, aquilo me incomodava, porque nunca chega esses últimos dias. Falou para ele, os últimos dias são os teus últimos dias, não são os últimos dias do fim do mundo. Mas se você encarar a tua vida espiritual como os últimos dias, então você sempre estará firme e tranquilo. Eu quero que você vá agora para o livro do profeta Amós, no capítulo 3. Você que está aí com a gente, não sai não, fica aí, até o final vai ser uma grande bênção para a tua vida. Amós capítulo 3, versículo 7. Eu vou ler para você. Certamente o Senhor Deus não
fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus, os profetas. Oh, glória a Deus! Eu já vi muito pastor pregando sobre isso, e quando ele fala isso, ele dá aquela ênfase do tipo, se Deus for acabar com alguma coisa, ele vai falar para mim ou para algum outro pastor e a gente vai ficar sabendo, e glória a Deus. Mas, e com certeza isso vai acontecer, mas o que Deus tocou no meu coração em relação a essa palavra é como os servos e profetas receberão a revelação se os seus ouvidos não estiverem, melhor dizendo, aguçados. Beleza, vai ter que ter os profetas do que vai acontecer. Ah, vai vir, como Deus já revelou para mim, para minha esposa, até em sonho, algumas coisas que iriam acontecer hoje pela manhã mesmo, hoje, exatamente hoje. Nós acordamos muito cedo e aí, como a gente foi dormir muito tarde, ela voltou a dar uma cochiladinha. E nesse interim, ela teve um sonho com uma pessoa conhecida. E ali naquele sonho era algo não muito legal, e ela ficou incomodada, mas ela ficou um pouco constrangida de ligar para a pessoa naquele momento e queria orar um pouquinho mais para ter uma certeza. Sabe o que aconteceu? Antes que ela ligasse para a pessoa, essa pessoa ligou para ela e falou de uma situação que incomodava e que batia exatamente com o incômodo que a minha esposa sentiu naquele sonho. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? É tempo de abrirmos os nossos ouvidos. Para Deus, é claro. Para a palavra de Deus, para a voz de Deus. Porque Deus sempre quer revelar as coisas para os seus profetas. Mas por que alguns ouvem e outros não? Por que Deus revela para um e outros não, melhor dizendo? Porque para quem Deus revela? Para aquele que ouve. E quando em Hebreus fala, olha, vocês já estão no tempo de serem mestres, ao passo que vocês têm pedido para serem ensinados novamente. Então, mais uma vez eu falo isso para você. Você conhece a Deus, você conhece a palavra de Deus, você que tem o Espírito Santo. Coloca isso na tua cabeça e no teu coração. Você já era para ser uma pessoa que estendesse as mãos para o necessitado e não mais ficasse buscando pela tua necessidade. Porque quando você também estende a tua mão, parece que a sua necessidade é suprida pelo Senhor automaticamente. Então, em Samuel 3, quando Deus chama Samuel, ainda um menino que estava ali com Eli, um sacerdote, e Deus fala para Samuel, ele ouve aquilo, vai lá e mexe em Eli e fala para Eli, pai, eu ouvi uma voz, você me chamou? Não, Samuel, não chamei. Isso aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes, aconteceu 3 vezes, e aí, na terceira, Eli chegou para Samuel e falou, olha, se você ouvir novamente alguém te chamar, você fala, teu servo escuta. Ali, o que aconteceu? Samuel, na época, era um jovem. E na passagem de 1 Samuel 3, fala que naquele tempo as visões não eram frequentes. Mas se você olhar, fui ver o que quer dizer aquelas visões. Visão, revelação divina intermediada por um encontro visual e ou auditivo. Então, na verdade, naquele momento, as visões eram não frequentes, mas através de Samuel, elas voltaram a acontecer. E Samuel era um garoto. Ele teve uma experiência pessoal com Deus. E para ter experiências com Deus, os ouvidos tratados, abertos, espiritualmente falando. Uma coisa que eu tenho percebido, e me incluo nessa, a igreja
está com seus ouvidos tampados, obstruídos, sujos, dando brechas para que hajam ruídos. E o Senhor tem nos ensinado nesta noite, através dessa palavra, que nós precisamos abrir os nossos ouvidos. Se somos profetas, mas eu não sou. Calma, o fato de você não ter uma função específica na obra não significa que você não tem um ouvido ou uma voz profética. Deus, você não sabe. Samuel até o momento não era nada. Era um garotinho que apenas queria ajudar ali no serviço do templo, das coisas de Deus. E Deus naquele momento fez com que ele teve uma experiência. E o que Deus quer falar com ele? Para nós, a igreja, para a MAP, para você pastor, para você oficial, para você servo de Deus. Sabe o que Deus está mostrando nesse tempo de Covid-19, de coronavírus? Que não é mais tempo de eu viver, eu pessoalmente falando, pelas experiências de um terceiro, pelas experiências de uma outra pessoa. Nós, como igreja, fomos muito mal acostumados de querer só aprender, de querer só ser ensinado, de querer sentar e absorver. E a palavra em Hebreus fala, já está no tempo de vocês já está no tempo de vocês terem ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus e profetizar. Porque naquele vale de ossos secos, Ezequiel, ele poderia não ter feito nada, mas ele ouviu, profetiza ao Espírito, e ele o fez. Então nós, como igreja, a igreja evangélica, vou dizer do Brasil porque eu não conheço as outras com profundidade, mas nós somos muito mal com uma palavra que não nos ensina a pescar, mas que dá o peixe pronto na nossa mão, que não nos prepara para sermos sacerdotes da casa. Por isso que nesse tempo de pandemia, muitos homens, muitos pais estão tendo problema dentro de casa, porque ele nunca foi sacerdote e agora não tem por onde escapar. O filho está ali, a mulher está ali, os filhos estão ali, e ele tem que tomar a sua posição. Nós, como igreja, fomos muito mal acostumados em vivermos pela experiência dos outros. Tanto é que os cultos que mais enchem, ou pelo menos que eu vi encher, é quando se chama alguém para dar um testemunho. Ex-drogado, ex-prostituta, ex-travesti, ex-bandido, ex-não sei o que lá. Aí o culto lota, todo mundo quer ver. Por quê? A experiência do outro me alimenta, a experiência do outro me emociona, a experiência do outro é que faz eu me mover. Está errado. A minha experiência tem que começar a fazer você se mover. A minha experiência pessoal tem que fazer a minha esposa, o seu marido, os seus filhos, o seu chefe, o seu amigo, a sua tia, o ateu, o macumbeiro, o crente, o católico, todos a se moverem. Por isso que em Amós fala essa palavra que nós lemos aqui, que nós não podemos ser profetas se não ouvirmos primeiro. Mas não é só ouvir. Você precisa transmitir aquilo que Deus tem ouvido. E eu diria para você, então não é mais tempo de você depender somente das experiências pessoais da sua liderança. É legal, pastora, sua líder, seu bispo, seu apóstolo, apóstola, bispa, legal. Eles têm que ter mesmo uma experiência, porque se colocaram nessa condição para estarem à frente de um rebanho, conduzindo um povo, conduzindo uma igreja. Mas você não pode ficar à beira da experiência deles. Você tem que ter a tua experiência.
Por quê? Se nós tivéssemos uma experiência pessoal verdadeira com Deus e vivêssemos Hebreus 5, 11 a 14, hoje nós seríamos mestres. E sabe o que estaria acontecendo? O maior mover de salvação da história do Evangelho. Porque todos aqueles que dentro da minha casa não confessaram Jesus, não entregaram a sua vida ao controle de Jesus, fazendo, porque se tivesse alguém que era mestre dentro de cada lar, não tinha como alguém questionar e aquele que deveria ser mestre abaixar a cabeça e dizer: eu não consigo debater, eu não consigo confrontar com os seus argumentos. Então, aproveita esse tempo na tua casa, seja mestre. Se tem um filho que não conhece a Jesus, pregue a palavra, ministra, chama para orar. Ah, mas ele não quer saber de nada. Peça a Deus estratégias, abra os teus ouvidos e ouça de Deus o que Ele quer que você faça. Eu estava pensando hoje que, como todos sabem, eu sou casado com a pastora Paula, ou pelo menos todos a maioria que estão ouvindo, pastora Paula. Com ela tivemos uma filhinha chamada Maressa, fez 6 anos essa semana passada. Mas eu fui casado uma outra vez. Casado por 21 anos, com uma pessoa que morreu de câncer, depois de 21 anos de casado. Tive 2 filhas, a Bárbara e a Ágata. E hoje eu estava lembrando e comecei a falar, tudo Deus tem um propósito. O propósito do meu primeiro casamento foi salvar uma família inteira da minha esposa, na época. A mãe, a irmã, o irmão que é pastor, a mãe que era diaconisa, a tia que é pastora, o primo que é um bispo, e muita gente. Lógico, não foi toda a família 100%, mas uma parte muito grande da família acabou se entregando ao controle de Jesus na sua vida. E eu vou falar isso. Coloca isso como o maior propósito da tua vida cristã. Levar a tua família à salvação. Porque tantas outras ramificações religiosas estão crescendo e tendo estratégia para expandir. E nós, como igreja, temos nos perdido nesse período. Então, tenha experiências com Deus, como Samuel teve. E ali ele se tornou profeta, sacerdote, juiz. E faça isso, e Deus vai te honrar. E também, em João, agora eu quero ir lá para João. A gente fica sem pregar muito, né? Aí a garganta já desacostuma um pouquinho. João, capítulo 6, versículo 35. Já estou encerrando a palavra e logo em seguida da palavra nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Bem, se você tiver como já ir preparando, pega um pão, um pouquinho de suco de uva e deixa aí do lado que em breve nós vamos consagrar, tá bom? Vamos lá, João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, nenhum lançarei fora. Bem? Jesus ele fala que é o pão da vida. E depois lá no capítulo 4, vou até voltar um pouquinho, já ler, capítulo 4, versículo 34, versículo 4, versículo 34,
Diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus, ele fala que ele é o pão da vida. E uma das coisas que o Espírito Santo colocou aqui no meu coração, e eu até escrevi aqui, é tempo de carregar alimentos. Por quê? Nós vamos entrar num tempo em que a igreja vai receber muitas pessoas desesperadas. Pode crer que isso vai acontecer. Pessoas que depois da pandemia vão estar desempregadas. Pessoas que depois da pandemia, divorciado, como eu, fiquei sabendo de presbítero da igreja, nessa semana passada, que entrou com pedido de divórcio. Porque a pandemia, na verdade, é uma prova de Deus para a sua igreja, para ver o que está no nosso coração. E aqui a palavra fala, Jesus falando, sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. E Jesus se coloca como um alimento. Vamos encontrar, será comum a gente encontrar pessoas famintas pela nossa frente. Mas não só faminta de alimento físico, também. Mas como nós lemos lá em Hebreus, que os mestres têm que ter um alimento sólido. E qual é esse alimento sólido? Ele compara ali, né, o escritor, o leite com alguma coisa mais forte. Até o pessoal brinca aí no meio evangélico, né, gospel, cristão, que o leite ou feijoada. Mas na verdade o alimento aqui não é nem leite, nem feijoada, nem arroz, nem farinha. O alimento aqui é espiritual. E nós vamos encontrar muita gente faminta e sedenta por uma palavra. E onde estarão os mestres? Onde estarão os que estão de ouvidos aguçados? Onde estarão aqueles que carregam o alimento, o curativo, como aquele bom samaritano? Porque o religioso, o levita, o sacerdote, passaram de largo. Talvez um falou, puxa, eu tenho que preparar o sermão hoje, fui convidado para uma live às 8 e tenho que preparar e não vai dar tempo, deixa esse cara aí que já está todo estrupiado, eu não vou arrumar para a cabeça. Os religiosos passaram dessa forma. Mas um bom samaritano, ele tinha um alimento, tinha uma mão de amor e tinha um sentimento de amor. E é isso que Deus espera de nós. Vamos encontrar os famintos pela frente, os desesperados pela frente. E desde lá do princípio da igreja apostólica, nós somos chamados de pequenos cristos. E eu fico me perguntando, como pequeno Cristo, o que eu tenho? Qual é o pão que eu vou ser para a pessoa que eu vou encontrar pela frente? Que tipo de pão eu vou ser para minha família, para as pessoas no meu trabalho? Que tipo de pão eu vou ser para o mendigo na rua? Para o morador de rua? Que tipo de pão eu vou ser para aqueles que estarão desesperados após a pandemia, até durante a pandemia? Nós somos chamados, a igreja foi chamada para matar a fome. Matar a fome e a sede daqueles que estão desesperados. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste. Mas quando eu fiz isso? Quando você encontrou um desesperado, um faminto, quando você encontrou alguém que clamava por uma palavra, quando você encontrou uma pessoa que clamava por uma cura, por um alento, um carinho, uma mão para erguê-lo, aí você foi o verdadeiro pão. Nós somos pequenos cristos, então nós somos também pães que desceram do céu. Ou, por que não dizer, formados por aquele que desceu do céu. Seria uma forma um pouco mais correta de dizer, né? E temos que ter
a comida de Jesus. E como eu li em João 4,34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Quem te enviou? O pastor, a pastora, apóstolo, o apóstolo, o bispo, a bispa. Quem te enviou? Jesus te enviou. Jesus te chamou e ele te enviou. Te enviou para quê? Para você ser comida, mas uma comida sólida. Vocês já estão no tempo de serem mestres. Tem que ter uma comida sólida, que ao abrir a tua boca para alguém que está mal, só de falar uma palavra, ela já desperta, ela já se anima, ela já se entrega aos braços do Senhor, ela já quer mudança de vida, ela já quer conhecer a Bíblia. Nós temos tido esse alimento que sai de nós ao encontro dessas pessoas famintas? Nós temos despertado as pessoas com essa alegria? Ai, quando eu me converti lá no passado, é por isso que fala do primeiro amor. Que quem vive no primeiro amor não fica do passado, não tem que voltar ao primeiro amor. O primeiro amor tem que estar cravado em mim. Na boa. Se eu tiver que voltar ao primeiro amor, é porque eu nunca tive esse primeiro amor. Foi só uma emoção. Foi só um flash. Se o primeiro amor está em nós, nós não somos como a igreja de Laodiceia. Nós somos quentes. Não somos mornos e nem frios. É tempo de matar a fome espiritual do povo. Eu acho muito bacana as ações que as igrejas estão fazendo, de levar comida para os moradores de rua, distribuir cestas básicas. E hoje eu vi até uma arte da MAP, é tempo de ajudar. E hoje, orando pela manhã, eu pensei, a gente está preparando, como muitas igrejas eu vi na televisão, no Facebook, em vários lugares, distribuindo toneladas de alimento, milhares de cestas básicas. Algumas igrejas mais humildes, talvez 10 cestas, 20, não importa. O importante é que há uma ação nesse sentido. Mas uma coisa hoje que eu pensei, e a primeira igreja que eu vou falar é para você que está me ouvindo. Eu pensei, por que na cesta básica a gente não põe pelo menos um Novo Testamento? Se o verdadeiro alimento é a palavra, se o alimento sólido é a Bíblia, por que a gente põe arroz, se preocupe? Algumas igrejas fazem uma cesta assim que às vezes nem eu mesmo, algumas coisas tinha ali. Põe até palmito, põe até ervilha, põe um monte de coisa. Mas hoje pela manhã, ao ler essa palavra, se eu sou um pequeno Cristo e eu sou, como Jesus, um pão para alimentar os famintos e os desesperados, eu tenho que pôr numa cesta básica um Novo Testamento. Eu tenho que pôr pelo menos, algumas páginas da Bíblia. Tem Bíblia e não dá mais para juntar tudo, tudo bem, pega algumas páginas, põe na cesta básica. Não estou dizendo para entregar a Bíblia rasgada. Estou dizendo para quem não tem condições, pelo menos uma página da Bíblia. Acho que você me entendeu, né? E é isso que eu creio que Deus tem esperado de nós nesse tempo, de que nós precisamos parar de olhar para o passado, o que foi feito de bom, as vitórias, até mesmo as coisas ruins, e dizer, não, nós somos uma igreja do presente. Nós somos uma igreja do agora. É por isso que em Hebreus mesmo fala que nós temos que... Fala, hoje é tempo de louvar a Deus. Esse tempo que se chama hoje. Não se preocupe com o passado e com o futuro. Se preocupe com o presente. Em ser
aquele que realmente mata a fome e mata a sede. Em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra vai marcar os nossos corações. E essa semana eu convidei uma pessoa para fazer uma live a semana que vem comigo. Aliás, eu quero fazer um convite a todos aí, aproveitar, que eu acho que vai ser bacana. Na semana que vem, segunda, terça, quarta e quinta, às 9 da noite, eu vou fazer algumas lives sobre os problemas no meio da pandemia. Por exemplo, na segunda vai ser relacionamento dos casais na pandemia. Os problemas que tem tido, as soluções que a gente vai apresentar, o porquê acontecem tantas coisas desagradáveis e como eu tenho que me preparar para vencer. Isso na segunda. Na terça, vamos falar sobre empreendedorismo no meio da pandemia. É possível eu ter criatividade no meio da pandemia e sair do negócio que eu tenho para fazer algo diferente? É possível. E vai ter uma pessoa, tudo com pessoas especialistas na área, tá? Na quarta, vai ter administração doméstica na pandemia. O que eu faço agora? Está acabando o dinheiro, a escassez do dinheiro. Isso tem me preocupado bastante. E na quinta, um equilíbrio que eu devo ter no meio da pandemia. E quando eu falei com a menina a moça que vai ministrar na segunda, a Luciane Prado, ela falou: bispo, eu só quero ministrar um assunto que eu esteja habilitada, porque economia doméstica eu não sei aplicar direito, então eu não posso pregar um negócio que eu não estou vivendo. Aquilo me chamou a atenção, e de que nós precisamos começar a viver mesmo aquilo que a igreja deveria viver. Que essa palavra esteja guardada em nossos corações. Eu queria orar um minutinho com você antes de ministrar a Santa Ceia. Ainda não preparou o seu pão, como eu aqui já preparei aqui, ó, pãozinho. Se você ainda não preparou o seu cálice e o seu suco, vai lá, prepara. Eu vou orar junto com você. Vamos orar? Porque é bom ouvir, mas é bom também a gente orar. A oração, e eu ouvi uma coisa muito bacana hoje. O melhor momento para se orar é quando você não quer orar. Porque o melhor momento para um doente comer é quando ele está enfermo, ele tem que comer. Mas ele não tem vontade de comer. Então é naquele momento que ele tem que comer. E se você não tem sentido vontade de orar, você tem que orar na hora que você não tem vontade. Esse é o melhor momento que você vai ser alimentado pela oração. Vamos orar? Curva aí a tua cabeça, fecha os seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de trazer essa palavra que veio do teu trono. E obrigado, Senhor, por ter me usado como um instrumento em tuas mãos. Que realmente todos nós sejamos pequenos cristos que alimentem os desesperados, que traga o alimento e a água para dessedentar aqueles que estão com fome e com sede. Senhor, que nós possamos, Senhor, nos basear naquilo que temos vivido no presente e nos preparar para o presente, porque quem vive preparado no presente não é ansioso, não entra em depressão, porque quem se prepara para o presente está preparado para o melhor momento da sua vida. E o presente é o melhor momento da sua vida. O melhor momento da sua vida não foi o passado e nem será o futuro. Será sempre o dia de hoje. Amanhã será o dia de amanhã. Depois de amanhã sempre será o dia chamado hoje. Que em nome de Jesus os nossos ouvidos se abram para ouvir sempre a voz do Senhor. A voz que acalma.
O Senhor Jesus fala que as ovelhas, ou você tem os seus ouvidos ligados diretamente ao trono do Senhor. E que você não viva mais das experiências de outros, de terceiros, mas que você busque a tua experiência. E que em nome de Jesus, você não seja mais aquele que fique com a mão estendida para receber. Porque a Bíblia fala: melhor é dar do que receber. Que você estenda a tua mão para dar. Que você sempre carregue o alimento para socorrer o necessitado e o desvalido. Que essa igreja se levante nesta noite e a partir de agora para ser realmente a igreja de Cristo Jesus nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora então ministrar a ceia do Senhor. Eu vou abrir aqui em 1 Coríntios 11. É legal a gente às vezes rever aquilo que a gente às vezes fala até decorado, né? Mas é bom a gente às vezes ler. Lá em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Parta aí o pão na tua mão. Vamos reproduzir aquilo que Jesus fez. E, tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Esse pão, como o próprio texto que a gente leu agora há pouco, Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Que nós possamos realmente, cada vez que nós comermos deste pão, nós possamos reativar ou reafirmar, é a palavra correta, reafirmar a nossa condição daquele que leva o alimento para o que tem fome e o que tem sede. E por semelhante modo também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: o cálice do sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque beberdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E lá no versículo 33, depois dele ministrar tudo isso, ele fala assim: assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, espere uns aos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Eu entendo aqui que Paulo ele estava dizendo: olha, a ceia não é algo físico, não é algo carnal, não é algo para alimentar o físico, mas é algo espiritual. Se você quiser fazer isso, faça lá na tua casa. Mas aqui o negócio é espiritual. Tanto é que ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, só um homem espiritual pode ter esse discernimento do que é o pão e do que é o cálice. Pega esse pão na tua mão e nós vamos comer todos juntos. Feche um pouquinho os teus olhos e agradeça ao Senhor, examine-se a si mesmo, louve. Fala: Senhor, que essa palavra ministrada realmente possa me fazer um pão para muitas pessoas. Deste pão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, que bom
que nós estamos juntos no momento. Pegue agora o seu cálice e juntos vamos tomar desse cálice que representa o sangue de Cristo. Que o sangue que nos salvou, o sangue que nos livrou, o sangue que foi jorrado naquela cruz e que em Isaías 53 fala que pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados. Nós estejamos cheios da alegria do Espírito Santo para levar a paz e a alegria ao mundo que está perdido, que está triste, depressivo, que está desolado, que está desanimado, que está desacreditado. Que eu e você sejamos esse vinho da alegria para todas essas pessoas. Tomemos esse cálice. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus por tudo que Ele nos proporcionou nesta noite. Eu realmente gosto de ministrar rapidamente, porque eu acredito que essa palavra, nos próximos 10 minutos, ela tem que te incomodar. E depois desses 10 minutos, ela tem que fazer com que você sente, em algum momento, hoje ainda, pegue um caderno, uma caneta, um lápis, e que você, em cima dessa palavra, tome algumas decisões. Se você estava desanimado na igreja, tome a decisão depois dessa live para ligar para o teu pastor e dizer, me ajuda. Eu não quero mais ser aquele que só quer ser ensinado e receber. Eu quero ser mestre. E ser mestre não é ser teólogo, conhecer a Bíblia de capa a capa. O mestre que eu digo é você ser maduro na fé. Amém? Quero agradecer a MAP, Missão Apostólica e Profética a Enviar. Quero agradecer a apóstola Larissa. Quero mandar um abraço para sua mãe, Larissa, para os seus filhos, suas filhas, seu marido, toda a família MAP, todos os pastores, estou vendo aí Bispo Gilberto, glória a Deus, saudades de vocês, quem sabe em breve a gente possa estar presencialmente aí juntos, né? E vivermos também mais alguns momentos agradáveis. A todo o povo do Rio, tenho muito carinho por todos vocês, uma lembrança maravilhosa, né? E tudo aquilo que a MAP já viveu no passado, inclusive lembranças boas que tiveram, né? De talvez até pessoas que se foram nesse período, como Fabinho, meu amigo, ele, como Davi, ele teve o fim de todos os humanos no que se diz respeito ao corpo, mas ele teve o fim de todos os servos de Deus que andam no caminho do Senhor, que é a eternidade. E nós que estamos aqui, ficamos por aqui, então vamos honrar o nosso chamado, o nosso envio, para a honra e glória do Senhor. Obrigado a vocês todos pela paciência de estarem aí me ouvindo até agora. Um beijo no coração de todos e quando quiserem, pode me convidar de novo, que será uma grande alegria e um grande prazer estar junto com vocês. Tá bom? Estamos encerrando. Fique na paz do Senhor Jesus, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo, esteja sobre todos nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Abençoe. Se cuidem.